Olá, alunos do nono ano. Estamos aqui para a nossa primeira aula de ciências e, como já de costume, nessa semana estaremos revendo os conteúdos que já foram trabalhados nesse momento. Então, o primeiro conteúdo que nós trabalhamos em ciência foi transformações e estados da matéria. Nós sabemos que a matéria ela é formada por pequenas partículazinhas, ou seja, nosso corpo, nossa estrutura, ela tem uma série de fatores até que tenhamos essa forma aqui, mas a gente é formado por minúsculas partículas. Nós vimos então dois tipos de transformação, que foi a transformação química e a transformação física. Só relembrando para vocês aí a diferença entre as duas. Eu estou aqui na minha mão com um barquinho de papel. Esse barquinho de papel, lógico, antes disso aqui ele era uma folha comum, lisinha, toda bonitinha, e eu peguei essa folha e fiz algumas dobraduras nela, até chegar no estado desse barco de papel. Olha só, esse barquinho de papel, eu fiz nele uma mudança física, eu mudei a forma inicial dele e cheguei a essa compostura. Ou seja, isso é uma mudança física. Continua sendo papel, só que porém uma forma de barco. Isso aqui é uma mudança física. Eu apenas dobrei esse papel, eu mudei a forma dele, não a composição do papel. Entendeu? Agora, a partir do momento em que eu coloco fogo nesse barquinho de papel, o que eu estou fazendo com ele? Estou fazendo uma mudança física, ou seja, era uma vez papel, não vai ser mais papel, ou seja, vai ser mudado essas composições. Então isso aqui caracteriza-se uma mudança química, porque a composição inicial foi modificada, ou seja, eu tinha papel e agora, depois do fogo, eu tenho apenas cinzas. E as cinzas é uma outra composição dessa matéria. Entendido, galera? Física, eu só mudo a aparência, e química, eu mudo as composições dessa matéria. Certinho, pessoal? Então vamos lá, dando continuidade aqui. Temos três tipos de estados da matéria. Quais são eles? O primeiro estado é o sólido, aonde que as partículas se encontram juntinhas uma da outra, ou seja, não tem como essas partículas se locomoverem, por isso que tem a forma sólida. Eu posso pegar esse pincel, por exemplo, ele tem a forma sólida, as partículas aqui estão bem agrupadas, então eu consigo segurar esse pincel. Na forma líquida, as partículas estão um pouco afastadas. E aí o que acontece? Eu já posso enxergar, no caso, suponhamos um café, eu consigo enxergar o líquido café preto. Só que ao pegar no café, eu não consigo mantê-lo em minha mão assim como o pincel, porque automaticamente essas partículas elas vão espalhar por um determinado local da minha mão, sem que eu haja possibilidade de segurar essa água na minha mão. E por fim nós temos o estado gasoso, que é o estado em que as partículas estão extremamente espaçadas. É o caso do ar. Nós não conseguimos enxergar o ar, não conseguimos tocar no ar, diferente do café. A gente só consegue ter uma noção de onde é que está o ar quando, por exemplo, a gente enche um balão. A gente sabe que ali dentro tem ar, um botijão de gás ali dentro tem aquele gás, mas se você abre esse compartimento, você não consegue ver esse gás. Instantaneamente ele é evaporado, porque as partículas estão em estado de uma separação muito longa. Nós estudamos também, no primeiro capítulo, sobre a passagem dos estados, que foi sólido para o líquido, líquido para o gasoso e o inverso disso. A passagem do sólido para o líquido
Suponhamos, eu vou utilizar aqui a água como exemplo. A passagem do sólido para o líquido, ou seja, o gelo vai derreter e vai virar o líquido ali da água. Essa passagem é caracterizada como uma fusão. Na água, isso aí acontece aí a partir de 0 graus. De 0 graus acima, a água já começa a descongelar. Então, acontece uma fusão. A passagem que é do estado líquido para o gasoso, você está cozinhando ali e percebe que na panela está levantando uma certa fumaça. Aquela fumaça ali é a passagem do estado líquido para o gasoso. Geralmente, essa passagem acontece quando a água está a 100 graus Celsius. E é caracterizada como vaporização. Só que na vaporização tem 3 nomes específicos. Tem evaporação, tem ebulição e tem a calefação. A diferença entre essas 3 está na forma com que a água passe para o estado gasoso. Por exemplo, evaporação, quando você coloca uma roupa molhada no varal, ela demora para secar, ou seja, ali é uma passagem que tem o vapor do sol transformando essa água em gás, ou seja, é um processo mais lento. Ebulição, quando você está preparando um alimento, uma comida ali, o arroz, por exemplo, está secando a panela, aquilo ali é uma ebulição, a água está passando do estado líquido para o gasoso mais rápido. E por último nós temos a calefação, quando uma pessoa está fazendo um bife de hambúrguer na lanchonete, que o bife tem algum pouquinho de água, instantaneamente quando a água toca a chapa, aquela água vira vapor. Então é chamado de calefação. A diferença dessas 3 aqui está na velocidade com que é mudado o estado do líquido para o gasoso. Voltando disso, fazendo um retrocesso aí, nós temos a passagem do gasoso para o líquido. Isso aí é chamado de condensação, ou seja, a água ela vai condensar novamente. Quando a água, quando o vapor ele chega a ter certa altura, ele é condensado. A nuvem nada mais é do que pequenas partículas de água. Dá uma impressão que a nuvem é feita de algodão, mas não é. Aquilo ali é água, gotinhas de água juntinhas, dando aquela forma. E temos aí a passagem do líquido para o sólido. Você coloca uma água, aquelas forminhas lá para fazer gelo. Quando você coloca na geladeira, o freezer vai atingir uma temperatura menor do que 0 graus. E a partir dessa temperatura, você tem aí uma solidificação. Você vai solidificar aquela água. Essa passagem dos estados aqui ela é uma mudança física. Por quê? Por mais que eu tenha água no estado sólido, no líquido ou no gasoso, eu ainda tenho a mesma composição da água. Não vai ser mudada, só vai ter mudança de forma. E para finalizar, nós temos aqui sublimação, que é a passagem instantânea do sólido para o gasoso. A água não consegue fazer isso. O que faz esse procedimento é o gelo seco, que é um gelo feito através de gás carbônico, onde é passado instantaneamente do sólido para o gasoso, porque o gás carbônico ele não tem forma líquida, então ele é passado dessa maneira. É chamado de sublimação. Então é vice-versa. Tanto faz sólido para gasoso ou gasoso para sólido, é chamado de sublimação. Entendeu, galerinha? Então vocês peguem o livro de vocês, revisem a matéria aí sobre os estados da matéria, façam novamente os exercícios, que é uma forma de vocês estarem aprendendo ainda mais. Belezinha? Fiquem com Deus.